Espero que vocês estejam mais uma vez nos assistindo e hoje a nossa convidada é a Janine Rodrigues. Antes de tudo, eu quero esclarecer que a usina Igarapava, ela tem há mais de 20 anos feito o trabalho de educação ambiental. E como nós estamos vivendo num momento inédito na vida de todo mundo, em que a gente não pode ter em contato com as pessoas, principalmente com as escolas, que é onde nós atuamos, nós estamos tentando, de alguma maneira, continuar o nosso trabalho. A usina Igarapava ela atua nos municípios de Conquista, Sacramento, Rifaina e eu já falei e Igarapava, lógico. E ela tem campanhas de reflorestamento, campanhas de salas de leitura e tudo voltado para o educação ambiental. A Janine, eu quero falar que eu fiquei super encantada com a sua história, principalmente pela questão da literatura e por você ser formada em gestão ambiental. Gestão ambiental. Eu queria, antes de tudo, que você falasse sobre como uma gestora ambiental tornou-se, na verdade, uma educadora ambiental. Bem, primeiro agradecer o convite da usina, enfim, agradecer o convite que vocês fizeram, na verdade, né, para a gente poder estar aqui nesse momento falando de assuntos tão pertinentes, né, focados aí na educação. Eu tenho um trabalho focado em educação para a diversidade. Esse trabalho ele começou a partir da publicação do meu primeiro livro. E respondendo a sua pergunta, eu trabalhei durante 12 anos na área ambiental, prestava serviço para o IBAMA e também prestei serviço para algumas empresas privadas sem licenciamento ambiental. E eu tinha um trabalho também direcionado para as comunidades tradicionais, então população ribeirinha, quilombola, população indígena. E um dos meus trabalhos, né, uma das minhas atividades principais era pegar toda a documentação técnica que existe na área ambiental e o que eu fazia era transformar esse conteúdo técnico em histórias para que as escolas, a comunidade local, da onde o empreendimento ia se inserir, para que eles tivessem uma aproximação maior entre a linguagem desse empreendimento e aquilo que realmente para eles fazia sentido. E a maneira que eu encontrei de fazer isso foi justamente transformando em literatura, em história literária, esse conteúdo técnico. Em 2013, eu publiquei o meu primeiro livro, que se chama No Reino de Pirapora. É uma história que fala sobre bullying, sobre solidão. Comecei a fazer um trabalho principalmente em escola. E em 2015 eu fundei a Piraporeando, que é uma editora e também uma consultoria educacional. A gente realiza projetos na área de educação, focando em valorização da diversidade, principalmente. O tema da nossa live, que na verdade vai atingir principalmente os educadores, formação e suporte a educadores para o uso de novas tecnologias educacionais. Então, eu queria que você explicasse o que são essas novas tecnologias educacionais. Certo. Na verdade, as tecnologias existentes, né, as digitais, as não digitais, porque existe, né, no nosso imaginário a conexão entre tecnologia com aquilo que é digital. Toda vez que a gente fala tecnologia, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é aquilo que está no ambiente virtual ou somente no ambiente virtual, no ambiente online. E, na verdade, não é isso. Tecnologia é um monte de coisa. Um livro físico é um tipo de tecnologia, né? Uma caneta é um tipo de tecnologia. Mas aí, quando a gente fala das tecnologias digitais, né, das tecnologias virtuais, das tecnologias digitais, online,
é um recorte dentro de um tema maior, um universo maior, que são o universo das tecnologias. Então, a gente está falando do que são as novas tecnologias digitais para a educação. E aí tem uma série de exemplos que a gente pode pensar, desde uma coisa simples e mais básica até, por exemplo, um simples e-mail, né? A gente usa o e-mail para enviar um tipo de atividade, para receber algum tipo de atividade, a gente está usando uma tecnologia a favor da educação. Então, tecnologia digital é uma maneira da gente usar as tecnologias existentes a favor da educação. Então, pode ser desde um ambiente virtual, né, o fato de a gente fazer um vídeo para dar uma aula, ou da gente usar uma plataforma que tem jogos também, é uma possibilidade. Enfim, existe aí, por exemplo, a parte do 3D, né, da realidade virtual, tem uma série de exemplos aí dentro dessa temática. E é tudo assim, tudo que a gente pensar de tecnologia sendo usada a favor da educação, a gente pode chamar de tecnologia educacional, porque a gente está usando essa ferramenta para a educação. Basicamente isso. Existe, como você trabalha no ambiente escolar, existe uma grande diferença entre usar essas tecnologias no ambiente privado e no ambiente público. Qual que é, durante as suas andanças, qual que é a maior diferença que você observou e como que a gente pode conseguir quebrar essas diferenças nesses dois ambientes? Certo. A Piraporeando, né, a gente trabalha com empresas também, mas a gente trabalha principalmente com escola, e escola pública e escola particular também. E o que a gente percebe aí ao longo desses anos, realizando, né, projetos de curto, médio, longo prazo, é que os estudantes, sejam de escolas públicas ou seja de escola pública ou de escola particular, o interesse, a curiosidade, até a habilidade para mexer nessas tecnologias, ela não é tão diferente, né? A gente pode sim pegar ali um aluno de uma escola pública e de uma escola particular e que muitas coisas eles vão saber fazer com a mesma habilidade ou quase a mesma. O que vai fazer diferença é que tipo de contexto tecnológico um aluno está inserido e o outro está inserido. Então, por exemplo, se numa escola a gente tem um ambiente virtual, por exemplo, gamificado, a gente, por exemplo, trabalha educação a partir de literatura. Então, tem as histórias dos livros, a partir das histórias, as crianças, né, os alunos fazem as atividades para a gente poder trabalhar aí as temáticas da diversidade. A gente usa uma plataforma para fazer isso. Então, a gente usa um ambiente virtual específico. Se esse outro aluno ele não tem uma plataforma, ele não usa a mesma plataforma que o aluno da escola particular, é claro que quando ele começar a usar, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, porque esse uso não faz parte ainda do cotidiano dele. Mas também no primeiro momento, assim, que ele começa a usar, em geral, ele aprende muito rápido. Então, o que a gente tem hoje é uma desigualdade enorme entre a estrutura da escola pública e a estrutura da escola particular. Porque, por exemplo, tem escolas que a gente trabalha que as turmas, elas têm aula com realidade 3D. Então, elas entram na aula, na sala, elas colocam o óculos de realidade virtual e elas têm interação no espaço, né? Então, é como, vamos para Marte, né? Então, elas colocam esse óculos e elas vivenciam esse espaço virtual de uma maneira muito intensa. E aí o que acontece é que o aluno da escola pública, ele não tem familiaridade com isso, porque isso não faz parte do cotidiano dele. Mas a partir do momento que começa a fazer, ele segue e vai aprendendo, né? É claro que a gente está falando também de questões socioeconômicas, não dá para a gente querer, não digo só comparar, mas a gente não pode
criar, até enquanto educadores, uma expectativa de que essas desigualdades econômicas e do olhar diferenciado, né, que há na escola pública, infelizmente, e da escola particular, que isso vai acabar do dia para a noite. Ao mesmo tempo, é possível, sim, que os educadores proporcionem essas vivências, essas experiências para os seus estudantes, porque é muito difícil a gente almejar alguma coisa ou desejar alguma coisa se a gente nem sabe que aquilo existe, né? E uma das coisas mais tristes que pode acontecer na educação são estudantes que não têm perspectiva, né? Eles não desejam conhecer aquela ferramenta porque eles nem sabem que existe uma coisa como aquela. Então, claro que é difícil às vezes, a gente tem várias questões, mas sempre que possível é bacana a gente apresentar essas ferramentas para esses estudantes. E na escola particular, quem dá aula na escola particular, é bacana também potencializar o que tem de bom na escola, seja ela pública ou particular. Existe um problema muito grave na nossa sociedade brasileira, que é de menosprezar o ensino da educação pública. E isso é sentido pelas crianças, pelos adolescentes, né? Tem toda uma questão de autoestima, de comparação entre, até mesmo na escola particular, né, numa cidade, se uma escola X é a mais famosa, ou é vista como a melhor, né, escola da cidade, e tem uma outra escola particular, mas que é menor, que tem uma estrutura, né, um pouco mais modesta, existe uma rivalidade, né? Não, eu estudo aqui, e isso não é à toa, né? As crianças, os adolescentes, eles não tiram isso do nada. Isso é mantido por uma estrutura social que diz que existe, sim, um padrão estético, estrutural, enfim, e vários aspectos aí que vão colocar aquela escola como importante e a outra nem tanto. E isso não é verdade. A gente tem vários casos de escolas públicas que estão fazendo um trabalho incrível, inclusive sendo escolas premiadas nacionalmente, internacionalmente, escolas que estão fazendo muita diferença na comunidade na qual elas estão inseridas. Então, a primeira coisa é quebrar essa rivalidade, apresentar que existem realidades possíveis, né, para que o aluno da escola pública tenha perspectiva, para que ele possa desejar, para que ele possa sonhar e realizar, e que o aluno da escola particular também veja que tem muita coisa sendo feita na escola pública que é bacana. Tem uma característica na escola pública que é incrível, que é a capacidade de desenvolver projetos, de desenvolver até mesmo estruturas, né, com aquilo que tem na escola. E isso mexe numa criatividade que nem sempre a gente encontra na escola particular. Que tem, muitas vezes, capital para comprar alguma coisa, né? Então, você vai lá e compra pronto. Na escola pública, muitas vezes, não tem aquele determinado item. Então, a criança tem que fazer. Por isso que não dá para a gente dizer, isso daqui é bom porque tem esse item, porque tem esse produto, e aqui que não tem, mas teve que fazer, né? Então, essa competição ela não faz muito sentido. Eu até quero trazer uma história muito bacana de uma professora, se eu não me engano, é Débora Garofalo, tá? Se não for Débora, me perdoem, porque são muitos nomes na minha cabeça, mas essa professora, ela foi questionada por uma aluna sobre quando, na escola dela, começaria a ter aula de robótica. Essa professora dá aula numa escola pública, em São Paulo, e a professora, né, se deparou ali com essa situação, porque essa aluna foi passar férias na casa de uma prima, e a prima, na escola dela, escola particular, tinha aula de robótica. E ela falou, professora, e aqui na nossa escola, quando é que a gente vai aprender robótica? E essa professora, ela ficou, puxa, o que eu vou responder, né? Escola pública, não tem material, não tem verba, o que eu vou fazer? E essa professora, com aquilo que ela tinha, com o material que ela tinha, com a ajuda de outros professores, eles montaram uma feira de robótica simples, dentro daquilo que era possível, e
fez uma feira de robótica na escola. Essa professora, ela foi eleita uma das melhores professoras do país e o mais bacana de tudo é que por causa do trabalho dela, todo o estado de São Paulo incluiu robótica no currículo. Então, né, a partir aí desse ano, já era para ter começado, mas a gente está nessa situação toda, mas a partir de agora, as escolas vão ter no currículo a matéria de robótica. Então, isso é para a gente ver, né, tem vários exemplos como esse no Brasil, isso é para a gente ver que existe prazer, vontade, paixão e responsabilidade de educar. O restante a gente vai, né, ali se entrosando para fazer acontecer. Vai sair um pouquinho, mas eu fui professora numa escola técnica aqui em Sacramento, que eu falo de Sacramento. E aconteceu a mesma coisa que a gente dava aula, eu dava aula no curso técnico de marketing e informática. E nós precisávamos fazer com que os meninos usassem as novas tecnologias, os meninos do marketing usassem as ferramentas das redes sociais para promover a feira de ciências da escola, que era a feira de profissões, e os meninos de informática para que isso fosse algo que eles usassem, que eles tinham aprendido. E eles criaram o QR Code, né, para fazer a votação dos melhores trabalhos. E, na verdade, isso, como a gente não tinha muito material, porque hoje a nossa escola foi fechada, é ruim falar, mas ela foi fechada, e a gente, em uma semana, falou, a gente precisa fazer com que a nossa feira não seja só uma feira, porque nós somos uma escola profissionalizante. O que vocês vão fazer? Como que a gente vai juntos, porque foi alunos e professores, como que vocês vão fazer? E como você já tinha falado, os adolescentes, principalmente, eles são muito hábeis nessas questões, muito hábeis. Então, o que aconteceu? Foi fantástico e a gente não teve nenhum problema e conseguiu, em uma semana, fazer uma coisa que demoraria, na verdade, meses. Por quê? Sim. Porque foi um trabalho conjunto, nós usamos as novas tecnologias e usamos, na verdade, as novas cabeças que são os adolescentes. Porque Sim, eles são muito hábeis com isso. Sim, com certeza. A gente sabe que precisa continuar cobrando, né, do nosso governo, né, dos nossos governantes, uma estrutura decente para que o trabalho seja bem feito, porque a gente sabe também que o professor, os professores, professoras, coordenadores sofrem uma pressão muito grande para fazer um bom trabalho. Muitos trabalham com uma estrutura muito abaixo daquela que é necessária. Paralelamente, a gente precisa valorizar aquilo que continua sendo feito, apesar, né, da gente ter aí uma série de problemas. Agora, por exemplo, na questão da pandemia, a gente está falando de tecnologias educacionais, mas a gente, quando eu falo a gente, né, quem está aí tomando decisões, né, enfim, os governantes muitas vezes esquecem que a escola pública ela tem uma série de características que se diferenciam e se distanciam daquilo que acontece na escola particular. Então, a gente tem uma grande parte das famílias que não tem internet Wi-Fi. Então, como que você vai fazer uma aula online de qualidade? Né? Porque, às vezes, ou você não tem um sinal, ou o seu sinal ele não é tão bom, então isso prejudica o andamento da aula, e a gente sabe que para criança, adolescente, qualquer distração, caiu o sinal, já perdeu. É igual quando o professor está dando aula, né? Quando você consegue fazer a turma prestar atenção, vem alguém, bate na porta da sala para dar um recado. Pronto. Lá se foi a atenção por água abaixo. É a mesma coisa, trazendo isso para o ambiente online, é a mesma coisa. Quando você consegue, né, fazer com que a interação comece, cai o sinal, ou alguém não consegue conectar, e quando você vai ver, já passou 30, 20 minutos, e aí o estudante já está pensando em outra coisa, enfim. Então, é muito complicado. Tem também a questão dos professores, a gente não tem uma cultura educacional ainda para uso de ferramentas online, né? A gente está começando agora
a entrar nessa estrutura que é necessária, que não vai substituir totalmente o presencial, não é? Não é que agora a gente vai pegar tudo que é presencial e levar para o online. Não é isso que vai acontecer, nem pode. Mas sim, a ferramenta digital, online, ela vai ser muito mais usada do que era até então. E a gente precisa aprender. Então, a gente não pode partir do princípio que todo mundo sabe. A gente não pode pegar uma ferramenta digital, né, uma plataforma online, e apresentar para todos os professores como se fosse a coisa mais simples do mundo. Porque não é que ele não sabe, não é que ele não tem interesse, e sim porque isso não fazia parte do cotidiano dele, né? Não fazia parte, não era uma realidade, ou era uma realidade, mas não era tão grande como agora está sendo. Então, a gente precisa ter calma, né? A gente precisa ter paciência. Às vezes, eu recebo umas mensagens, né? Uns e-mails de uns professores, Janine, você acha que a gente vai perder o nosso emprego porque a gente não sabe usar a plataforma? Ou porque agora vai ser tudo online, né? Para que professor? Sempre vai precisar do professor. O que a gente precisa ter cuidado é com o professor conteudista, que é aquele professor que ele está muito mais focado em transmitir um conteúdo, né? Em transmitir uma informação. E a gente sabe que educação não é isso. A gente tem falado muito de aprendizagem, que o conhecimento que vem a partir de uma análise crítica, de um questionamento, que gera curiosidade, né, que tem a ver com vivência, com experiência. Isso é muito importante na área educacional. Aquele sistema que a gente conhecia de copiar, né, e depois saber as respostas prontas, de tanto falar a mesma coisa, isso não tem como perdurar. E é esse tipo de preocupação que o professor de hoje precisa ter. Janine, existe uma dificuldade que você falou na parte dos educadores, mas existe uma resistência também. Porque, obviamente, a gente não está habituado com o novo, e às vezes a gente tem medo mesmo. Como que as escolas vai conseguir quebrar essa resistência dos educadores para o uso das novas tecnologias? De que maneira as escolas, as instituições estão trabalhando para isso? Então, eu acho que a primeira coisa é que os professores, eles não estão sozinhos. E, às vezes, né, ele está numa instituição que ele até tem apoio, né, que ele já trabalha há algum tempo, mas, às vezes, as coisas estão caminhando de uma maneira que ele se sente inseguro, que ele está com medo, que ele não está no mesmo ritmo, às vezes, até do que os outros professores. Então, eu acho que uma dica para buscar também aí parceria, apoio em outros professores, porque eu acredito que essa comunidade educacional, né, a escola, ela é composta de muitos personagens. A gente tem o professor, o coordenador, o diretor, e a gente pode, inclusive, buscar esse apoio, claro, entre os nossos colegas, entre a escola que a gente trabalha, mas existem instituições que estão fazendo todo um esforço para apoiar esses professores. Eu vou falar de algumas, mas tem várias, tá? Então, a gente tem um Instituto de Tecnologias Educacionais aqui no Brasil, que faz um trabalho muito bacana. A gente tem a instituição que é o Todos pela Educação, que tem um trabalho incrível também, principalmente em apoiar a educação básica. A gente tem o Instituto Ayrton Senna, a Fundação Lehman, e aí, nesses espaços, a gente consegue encontrar outros educadores que às vezes têm a mesma insegurança, a mesma dificuldade. As redes sociais, elas nesse ponto, elas podem ajudar muito também para trocar ideia, para conversar, olha, como que você está fazendo com a sua turma? Né? Que tipo de estratégia você está usando? E é claro, assim, fazer também essa conversa dentro da própria escola. Essa questão da resistência, ela acontece porque existe um espaço ali que é o espaço do medo.
E é uma mudança muito drástica, né? A gente sabe que a escola, não só a professora, mas a escola, de um modo geral, ela tem uma estrutura, né? Ela tem um projeto a ser seguido, ela tem uma linha, né? Uma continuidade. E tudo que parece tirar ela desse caminho, ou que vai provocar uma mudança, né? Eu brinco que tem escola que, quando a gente fala inovação, todo mundo sai correndo, é um desespero. Que inovação? Não! Como assim? Vai mudar o quê? Inovação não. Porque já vem a inovação, parece que a gente está chegando na escola e está falando assim, vou mudar tudo, sabe? Vou pintar a escola de verde, vou botar um monte de tela, um monte de computador, entendeu? Vai ficar todo mundo, sabe? Um monte de marcianozinho com antena, as crianças vão se falar com a força da mente, parece que é isso. Mas não é. A gente precisa parar de ver a tecnologia como uma concorrente, né? Ela não é uma concorrente, ela não vai substituir o professor. O professor, ele tem um papel fundamental, inclusive de socialização, né? A escola, ela tem um papel, e é por isso também que a escola não vai sumir, e não sou só eu que estou dizendo isso, os grandes especialistas da área da educação colocam isso, que a escola, ela não vai sumir, ela não vai desaparecer, porque existe um papel fundamental e insubstituível na escola, que é a socialização. É na escola que a criança tem a oportunidade de conviver com alguém que é diferente dela, que tem uma estrutura familiar diferente da dela, que tem, inclusive, uma constituição social, econômica, estética diferente da dela. Esse espaço e esse significado da escola na vida de uma criança é insubstituível, é muito importante. E o professor, ele não é só um personagem que transmite conteúdo, porque isso o Google faz melhor, né? Quem transmite mais conteúdo que o Google, gente? Não tem como a gente concorrer com o Google. Eu lembro que, quando eu fazia pesquisa na escola, eu pegava meu caderninho, ia para a biblioteca, tinha que ler não sei quantos livros para fazer um trabalho, né? Hoje em dia, a gente coloca lá no Google pipoca de pepino. Ele vai dizer para você, a pipoca de pepino começou a ser produzida. Ele vai te dar tudo. Então, educação não é só isso. Educação não se baseia em transmissão de conteúdo, né? A aprendizagem, que é a experiência, que é viver o processo de fazer uma análise, entender por que aquilo acontece, né? A gente quer um estudante, um aluno questionador, né? O aluno que questiona é o melhor de todos. Ele não é abusado, ele não é metido, ele não é respondão, não. Ele está interessado, é por isso que ele questiona. E a aprendizagem é isso, é questionar, é analisar, é discordar, né? É entender, inclusive, que às vezes, principalmente na área da tecnologia, pode ser que seu estudante, seu aluno, saiba um pouco mais que você, né? Ali em mexer na ferramenta, ou te explicar por que uma coisa acontece, né? Não estou conseguindo acessar aqui. Quantas vezes isso já não aconteceu na escola, né? Você não sabe direito mexer em alguma coisa, vem um aluno, em 2 minutos, faz o negócio funcionar. Essa geração, diferente da gente, ela já nasceu numa época onde a tecnologia, sobretudo a tecnologia digital, já fazia parte do mundo. A gente não. A gente passou a transição, né? Nós fizemos a transição. Então, tem muita coisa na gente ainda que é desse mundo não digital, não tão tecnológico. Então, não há vergonha nenhuma em a gente não ter tanta habilidade e não aprender tão rápido, tá? Isso não é um problema, não é mesmo. E os estudantes continuarão precisando de seus professores e da escola, sem dúvida, isso não vai mudar. Janine, teve uma pergunta que foi mais ou menos isso que você já falou, mas eu vou fazer. As competências gerais da BNCC já nos impulsionam a ter um novo olhar em relação à educação. Nessa visão, quais as dicas que você daria para os profissionais de educação que ainda têm certa resistência em relação à tecnologia educacional? Certo. Acho que a primeira coisa é o que eu falei em relação a não ver a tecnologia como uma concorrente. A tecnologia, ela pode potencializar o trabalho que você está fazendo. Ela pode fazer com que
o seu projeto ele tenha mais significado e ele gere mais interesse no estudante. Né? Na live que eu fiz semana passada, eu falei sobre avaliação por projeto. Tá? Isso não é uma coisa que está começando agora, a gente faz na Piraporiando avaliação por projeto e não individual, é uma coisa que a gente vê muito sentido, e é uma prática que as escolas estão começando a adotar cada vez mais. Então, em vez de você fazer uma avaliação de português, de matemática, de geografia, de literatura, você pensa em conjunto com os professores um projeto. Esse projeto ele vai abranger vários temas de cada uma dessas matérias. E aí, quando você avalia o projeto, você consegue também entender qual foi a linha de raciocínio que o estudante fez para concluir aquele trabalho, para chegar na conclusão daquele trabalho. E aí isso é mais interessante. Você mostra, inclusive, por que, né, qual é o uso disso que ele está estudando. Né? Porque os alunos eles pensam, qual é o valor de π? 3,14. Né? Em que momento da nossa vida a gente usou π? A gente já usou 3,14 para quê? Para fazer bolo? A gente já usou, sei lá. Para destravar a senha do celular? A gente já usou π? Não sei. Para, sei lá, descobrir onde é que estava a chave do carro. Π serviu para alguma coisa? Mas existe sim uma série de coisas no nosso cotidiano que foram descobertas por causa do valor de π. E por que a gente não ensina para as crianças essas descobertas que só foram possíveis porque a gente sabia, ou porque os estudiosos, os cientistas, sabiam o valor de π? Porque aí faz sentido para ele. Tipo, puxa, se os cientistas, os matemáticos, não soubessem qual era o valor de π, essa criação, né, isso nunca poderia ter sido descoberto. Então, π é importante pra caramba. Essa análise por projeto, que tem significado, né, que tem propósito, é isso que gera interesse nas crianças. Então, a BNCC, das 10 competências gerais que a BNCC apresenta, 4 delas falam de habilidades socioemocionais. Então, é aquela coisa de aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a criar e aprender a criticar. Esses 4 pilares, que são os pilares da Unesco, que estão ali totalmente entrelaçados com a BNCC, eles vão começar a fazer parte do nosso dia a dia cada vez mais, porque as crianças, elas não são, nunca foram, e agora mais do que nunca, elas não são repetidoras de conteúdo. Né? A gente precisa trazer significado para essa aprendizagem. Janine, mais uma pergunta. Você acredita que com a entrada da tecnologia no ambiente escolar, será possível identificar muitos professores, porém poucos educadores? Eu acho que eu vou usar uma expressão que a minha avó e a minha mãe usavam, que é separar joio do trigo. Eu acho que isso é uma coisa que, não só na área educacional, eu acho que em várias áreas, a gente vai ter uma clareza maior do propósito, né? Daquilo que é o nosso propósito enquanto profissional, e principalmente enquanto profissional da educação. Então, nesse aspecto, falando sobre separar joio de trigo, e aí eu não estou fazendo aqui valor de caráter de ninguém, de jeito nenhum. Mas a educação, assim como a medicina, por exemplo, é uma profissão que ela demanda escolha e propósito, porque tem um impacto na vida das pessoas irremediável, né? Se um anestesista esquece de dar anestesia, o paciente morre. Se o médico esquece de suturar bem ali enfim, um ponto, alguma coisa, pode infeccionar, ele pode ter um problema. Se o médico não sabe reanimar alguém que está tendo um infarto, também a morte pode acontecer. O educador, ele tem, principalmente porque as crianças, né, elas entram na escola dentro de uma etapa que a gente chama de primeira infância, que é um tema que eu amo e que eu estudo já há muitos anos,
que é essa parte da primeira infância, que a gente considera desde a gestação, então, desde que a criança está lá na barriga ainda, até os seus 5, 6 anos. Esse período é o período mais importante, né, na vida de um ser humano, porque é nessa fase que ele vai desenvolver uma série de percepções em relação ao mundo. Então, o impacto, né, o significado das coisas nessa fase vão perdurar para a vida inteira. Então, não dá para fazer educação de qualquer jeito, né? Eu não acho que a tecnologia ela vai separar quem é educador e quem é professor, porque a gente não pode pensar que, primeiro, que são duas coisas separadas, né? O professor precisa ser educador e não necessariamente o educador precisa ser professor, mas obrigatoriamente quem é professor tem que ser educador, senão ele é transmissor de conteúdo, né? O professor que acha que a função dele é transmitir um conteúdo somente, não que o conteúdo não seja importante, é importante, mas o conteúdo só não é a educação. A educação é uma coisa mais abrangente que envolve toda essa parte da aprendizagem, da reflexão, da socialização. Então, esse professor, educador, ele não vai sumir, muito pelo contrário. Ele que pode fazer coisas que a tecnologia não faz. Nós, seres humanos, somos seres sociáveis, seja para o bom ou para o mal, né? Porque isso pode ser muito bom e às vezes é um pouco complicado, mas o fato é que somos sim seres sociáveis. E isso não vai mudar. A gente não vai mudar a nossa. A gente está há 30 dias aproximadamente em isolamento social e a gente está como? Desesperada, né? Eu tô com saudade, gente, de o quê? No mercado. Eu tô com saudade, gente, de o quê? Um desabafo agora, tá? Eu tô com saudade de fila, entendeu? Porque aí na fila, você encontra o fulano, você dá um oi, e aí, nossa, e fulana? Ah, fulana tá ótima. Não tem mais isso. Há um mês que a gente não sabe o que é isso. Então, essa falta, esse desespero, mesmo que a gente troque com a nossa família, que a gente interaja com as pessoas que vivem com a gente, mas a gente sente muita falta dessa socialização, né? De poder andar, de poder encontrar as pessoas. A gente está fazendo, inclusive, o webinário, né? Minha família, meus amigos, a gente está fazendo videochamada para bater papo. A gente fez um churrasco online, gente. Entendeu? Então, isso não vai mudar. Isso faz parte do nosso DNA. Eu acho que quem é conteudista, exclusivamente conteudista, tem que se preocupar. E se preocupar, e ainda há tempo de retomar aí essa paixão pela educação e entender que a aprendizagem ela é importante, sim, ela é necessária, e esse medo, insegurança, não é um caso isolado. Tá? Todos, ou quase todos os professores estão passando por isso, né? Então, não se sinta menor ou não se sinta inferior, sabe? De jeito nenhum. A gente, enfim, viaja aí o Brasil, né, com os nossos projetos, e certa vez eu fui numa escola em João Pessoa, e eu fui numa escola muito simples, sabe? Muito simples que eu digo estruturalmente falando, porque simples também é uma coisa muito subjetiva. E foi uma das escolas mais incríveis que eu já fui, sabe? Mais incríveis. A escola tinha 3 salas somente, era da educação infantil até o Fundamental 2. A escola não tinha internet, agora já tem, mas quando eu fui não tinha. E a gente fez um quiz, né, um desafio literário. E aí, quando eu propus o desafio literário, muitas pessoas questionaram, né? Puxa, mas a escola tem uma biblioteca com 36 livros. A biblioteca era uma salinha pequenininha com 36 livros. E aí o pessoal, não, vamos fazer uma outra coisa, porque o desafio literário, né? Assim, eles têm pouco acesso. E a gente, no desafio literário, a gente trabalhou com 80 livros. 80 livros. Na biblioteca deles só tinham 36. Participaram desse desafio literário, foram quase 38 escolas, né, espalhadas aí pelo Brasil. Essa escola de João Pessoa ficou em primeiro lugar. E aí,
a gente também tem que pensar no na composição do nosso imaginário, como muitas vezes ele é preconceituoso, porque a gente acha que se uma escola não tem internet, não tem computador, tem só uma salinha com poucos livros, né? Essa escola não tem nem como valorizar a leitura. E não é bem assim, né? Existe sim um trabalho que é feito com muita responsabilidade e mesmo com tantos desafios, é muito bem feito e as escolas vão buscando maneiras, né, de dar o melhor possível para esses estudantes. Então, a tecnologia nessa escola, ela está fazendo muita diferença, porque a escola, ela não tem verba para ter livro físico, para comprar um monte de livro, né? Uma escola bem pequena, enfim. E eles não têm condições de comprar um monte de livro. E agora, o que eles fizeram? Eles assinaram uma biblioteca online e ganharam 2 notebooks para a escola. Então, os alunos agora, eles podem ler vários livros, os livros que eles quiserem, usando essa plataforma online de e-book. Então, uma escola que ama ler, porque eles ganharam um desafio literário, que tem paixão pelos livros e que não tinha verba. Olha como a tecnologia, ela possibilitou, né, que esse leque de leitura fosse ampliado. A tecnologia, ela é um meio, ela não é um fim, ela não é a educação em si, mas ela é, assim, um meio, uma ferramenta para que a gente faça um trabalho ainda melhor do que o que a gente já faz. Janine, os professores estão te enchendo de perguntas. Por isso que eu ficava toda baixando a cabeça. Tá cheio de perguntas. Então, vamos. Qual a dica que você dá para trabalhar sem distração as aulas online? Se vocês descobrirem, me falem, que a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse segredinho, a gente vai embalar ele numa fita colorida. Tô brincando. Quer dizer, tô brincando, mas nem tanto. Não é fácil, gente. E nem todo mundo tem resposta para isso. As escolas, enfim, pequenas e as escolas maiores, que têm, às vezes, até uma estrutura e ferramentas digitais, né, mais bacana, com jogos, com filme. A gente trabalha. Eu não vou falar o nome da escola, mas só para ilustrar aqui. A gente está trabalhando com uma escola que a mensalidade dessa escola é 12 mil reais. Pois é. Então, imagina o tamanho da escola, imagina a estrutura que essa escola tem. Imagina. Tem de tudo que vocês possam imaginar. Realidade virtual, filme, jogo. A escola tem uma série, tá? Para a escola. Tem tudo que vocês possam imaginar. E ela me faz a mesma pergunta que vocês estão me fazendo. Janine, a gente vai trabalhar agora o seu livro que fala sobre empatia, só que vai ser uma atividade online. Como que a gente faz para prender a atenção dos alunos numa aula online? Imagina, se ela tem uma série, vídeo, jogo, um monte de app, né? Tem um app mais incrível que o outro. Não é tão fácil. Por isso que eu acho que a gente não precisa se retrair ou ficar desesperado achando que aquele é um problema só nosso, só da nossa escola, porque não é. Tá todo mundo buscando formas, tá todo mundo junto, buscando quais são as melhores soluções. A gente está falando de uma galerinha que está numa faixa etária, como diz meu sobrinho, virado no giraia. Entendeu? Eles não querem ficar sentados na frente de uma tela ouvindo alguém dar um conteúdo para eles do outro lado. É muito complicado, é difícil. E outra coisa super importante, a gente está passando por um momento de muito medo, né? Agora a gente está começando, acho que agora a gente passou o susto inicial, a gente está fazendo um isolamento social, cuidando da saúde, mas está todo mundo preocupado, né? É uma pandemia mundial. Então, a gente está preocupado, a gente está tenso, existe aí uma série de preocupações. Por que com as crianças seria diferente? Vocês acham que as crianças não estão percebendo que tem alguma coisa errada?
elas estão sofrendo também. Talvez elas não estejam verbalizando a preocupação, o estresse, a insegurança, mas vocês podem ter certeza que elas estão estressadas e preocupadas, assim como a gente. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Eu, como dica, dou para os professores pensar atividades online, não é curtas ou longas, mas que atendam aquilo que realmente é o necessário, que não fique falando só para cumprir 40 minutos de aula, tá? E que pensem em atividades que vão ser feitas no presencial. Então, um exemplo, uma atividade que pode ser feita numa leitura, né, numa pesquisa, ela interagindo com a família. Pensem, né, sempre que possível, na avaliação por projeto. Quem puder, eu sei que nem todo mundo pode, mas quem puder, pense numa avaliação que vai ser construída em conjunto com todos, ou pelo menos quase todos os professores, ou 3 professores da escola, né? Se um dá aula de literatura, o outro de matemática, o outro de biologia, que tipo de atividade vocês podem pensar que vão envolver essas 3 áreas, tá? E às vezes é uma pesquisa sobre uma determinada cidade, estudar a composição geográfica, enfim, a localização, a sociedade daquele local e destacar qual é o tipo de biologia que existe, não sei, em determinada área, que tipo de mata a gente tem aqui. E aí você tem um trabalho único que vai englobar várias matérias. Isso vai fazer mais sentido para os estudantes, para você também na hora de avaliar, e é uma maneira de um trabalho em conjunto, né? Então, acho que isso pode ser muito válido, muito bacana. Mais uma pergunta. Como fica a questão do contato real versus o virtual? Não há uma concorrência, né? O contato virtual, nesse momento, ele está sendo o único, porque a gente está em isolamento social. Então, realmente, inclusive, mesmo que a gente tenha aí uma autorização de volta às aulas, a maioria dos integrantes, né, da sociedade educacional são contra, né, que as aulas voltem enquanto a situação da pandemia não se resolver. Então, a gente está num momento atípico. Quando as coisas se normalizarem, as ferramentas digitais, as plataformas e tudo mais, continuarão fazendo muito sentido, e acho até que mais sentido. A gente vai começar a usar mais do que usava antes. Até porque vai ficar todo mundo, né? Não vamos deixar acontecer de novo da gente não ter uma ferramenta online e tudo mais. Mas a gente não vai abrir mão do presencial. Porque, de novo, a escola é um espaço de socialização. Na educação infantil, inclusive, a gente tem toda uma questão das atividades cognitivas, né, sensoriais, que precisam também do encontro, né, que precisam também do presencial. Então, a gente não vai substituir uma coisa pela outra. A gente vai criar maneiras, que é o que a gente está fazendo agora, construindo pontes que vão unir o digital com o presencial. E não é uma concorrência. Outra pergunta. Existem ferramentas corretas e quais plataformas você indica? Não existe plataforma correta. Existe a melhor plataforma para aquele uso que você precisa. Então, se você precisa de uma plataforma para vídeo, né, para você fazer uma chamada, que você precise fazer perguntas ou receber pergunta dos alunos, aí existem várias plataformas. Existe o YouTube, existe essa plataforma que a gente está usando agora. Se você precisa de uma plataforma mais rápida de usar, que todo mundo, ou sei lá, quase todo mundo saiba usar, e você precisa para interagir com os pais ou para aproximar mais os pais da comunidade escolar, as redes sociais podem ajudar. A gente tem acompanhado escolas que atuam conosco, que estão usando grupos no Facebook, criaram grupos da escola no Facebook,
para participar de uma maneira mais próxima do dia a dia com as famílias, porque nesse momento, quem está atuando ali como mediador é o pai, a mãe, a tia, o avô, né? Então, eles estão usando as redes sociais, ou o WhatsApp, enfim. Tem algumas outras plataformas que estão sendo disponibilizadas de uma maneira gratuita, como o Google for Education, né, que é muito bacana, tem muita coisa legal lá. Tem o Moodle, que também é muito bacana. Algumas pessoas acham o Moodle complexo demais, com muita ferramenta, com muito ícone. Ai, estou perdida, não sei usar. Não sabe usar? Tenta um pouco. Não conseguiu? Não insista tanto. Vá aos poucos, porque é isso. Às vezes você vai preparar uma aula ou um conteúdo de 1 hora, só que você gasta 3 horas só para aprender a usar aquilo ali. Não faz sentido, né? Vá no simples e vai aos poucos aprendendo aquilo que é mais complexo. Se a única maneira que você tem de mandar atividades para os seus estudantes hoje é mandar por e-mail, mande por e-mail. Tá funcionando? Tá funcionando. Aí, com o tempo, você vai aprendendo que tem outras plataformas que podem ser bacanas também. Mas se você ficar, não, eu preciso aprender a usar essa plataforma, porque ela tem vídeo, ela tem texto, eu consigo fazer jogo nela, você vai ter que fazer uma aula, às vezes, de programação para poder aprender a mexer nessa plataforma. Eu acho que não é muito útil, né? Porque a gente está no momento agora meio que de apagar incêndio, né? A gente está correndo ali para dar conta do mais urgente. Com o tempo, a gente está falando de uma mudança cultural. Toda mudança de cultura ou toda atualização, vou chamar assim, né? Que não é mudar no sentido de vamos deixar o que a gente fazia e começar a fazer coisas diferentes. Não, a gente vai continuar fazendo algumas coisas e vai acrescentar novos hábitos. E aí, na área da tecnologia educacional, esses novos hábitos precisam de um tempo para a gente poder aprender. Outra pergunta: quais as principais regras para um debate através de uma plataforma digital? Muito bacana. Uma é ver se a plataforma permite que a faixa etária dos seus alunos use essa plataforma. Então, eu falei do YouTube, por exemplo. O YouTube, ele tem uma ferramenta que é YouTube para criança. Então, quando você vai usar a ferramenta ou quando você vai salvar um vídeo lá, você pode escolher e classificar aquele vídeo como sendo um vídeo para criança. Isso ajuda tanto a ferramenta como a sociedade saber que aquele conteúdo não é impróprio para crianças, tá? Poxa, a minha turma, todo mundo usa Facebook na minha turma, todo mundo tem Instagram. Posso usar para compartilhar um conteúdo e tal? Qual é a idade dos seus alunos? Meu aluno tem 9 anos, mas ele tem Facebook. Mas o que diz o Facebook? Ele permite? Não. Então, você não pode usar. A gente tem que ter muito cuidado para não partir do princípio que, se o aluno tem, então eu vou usar. Porque ainda que a gente não esteja dentro do espaço escolar, a gente continua tendo responsabilidade sobre as atividades que estão sendo passadas e sobre quais ferramentas a gente está usando. Então, uma coisa importante para saber as regras é leia o termo de uso dessas plataformas, principalmente de redes sociais, porque é importante que as crianças estejam em espaços seguros, tá? E aí, se é uma plataforma, se é um ambiente permitido para a criança, né, para essa faixa etária, ainda vale, né, ter um cuidado com os acessos, né, ter, inclusive, até um exemplo de uma coisa que aconteceu recentemente, um professor, ele salvou separou, teve todo o trabalho de separar vários conteúdos que ele criou e ele colocou no Drive, né, no Google Drive. Só que ele compartilhou esse Google Drive com os estudantes, porque as atividades estavam lá também. E aí, ele não sabe explicar muito bem o que aconteceu, mas um estudante, era para ele apagar um conteúdo específico de uma atividade que ele tinha feito e ele quis refazer, e ele acabou apagando uma das pastas desse professor, do Google Drive. A sorte é que ficou na lixeira, aí o professor foi lá na lixeira do Google Drive e retornou o conteúdo para a pasta principal.
Então, assim, cuidado, né? Cuidado, porque às vezes não é por mal nem nada, mas você pode estar num ambiente que você está compartilhando conteúdo com todo mundo, e aí um aluno, mesmo que sem querer e tal, o aluno, um familiar, pode alterar ou até excluir o seu conteúdo. Janine, a gente já está indo para 1 hora de conversa. Então, acho que é melhor a gente encerrar, porque senão a gente vai estar perguntando aqui o dia todo, até amanhã. Porque é um assunto que todo mundo fica querendo saber mais, buscando maior conhecimento, principalmente agora. Eu acredito Sim. que as novas tecnologias, elas já estavam aí, só que, na verdade, todo mundo estava fazendo de conta que não precisava delas, até chegar a pandemia. É verdade, com certeza. Agora todo mundo está precisando, e é um meio de comunicação e das pessoas também, de ensino, de educação. Exatamente. Então, eu quero agradecer a sua presença nessa live. Obrigada. Que participaram também. É muita pergunta. A gente vai ficar o tempo todo. Pode ser que outras vezes você possa vir conversar com a gente também. Agradecer a usina por esse momento. E você pode usar, da sua palavra final. E espero que você tenha gostado, porque a gente gostou muito. Ai, que bom. Eu gostei muito. Eu acho que, né, repetindo o que eu falei no início, a gente está numa fase super desafiadora, onde esse momento dos encontros, da gente entender que a nossa dúvida, a nossa insegurança, ela não é só nossa, né? Independente aí do tempo que a gente tenha de experiência ou do tamanho da escola que a gente trabalha, existem muitos desafios que são comuns. Então, que a gente possa continuar unido, que a gente possa continuar acreditando na educação, fazendo o melhor possível. A tecnologia, de novo, ela não é uma concorrente, ela é uma aliada. As escolas sérias que levam a sério a educação não vão substituir nenhum professor porque ele não sabe usar uma tecnologia. Isso não existe, tá? As escolas sérias, elas valorizam os professores, tá? Se, por acaso, eu espero que não, mas eu tenho repetido que, se por acaso algum professor, alguma profissional sair de uma escola pelo motivo de não saber mexer numa plataforma, numa tecnologia, se a gente não acreditasse que a gente pode aprender, a gente nem daria aula, né? Se eu acredito que alguém não pode aprender alguma coisa, a gente nem seria educador, nem daríamos aula, nem trabalharíamos em escola. Então, se isso vale para o outro, por que não vale para a gente, né? Então, se a gente acha que o nosso estudante pode sim aprender uma habilidade, por que a gente tem medo de não aprender a mexer com a tecnologia? Vale para a gente também, né? Então, força, porque a gente vai passar por esse desafio de mãos dadas, vai dar tudo certo. Quero agradecer, quero convidar todo mundo a conhecer Oi. Antes de você terminar, teve uma professora que te mandou um recado, eu vou ler ele para você, tá bom? Tá bom, tá. Eu chamo Adriana, ela é aqui de Sacramento. Tá. Acredito que a motivação faz toda a diferença na vida dos professores e alunos. A tecnologia educacional, aliada com práticas que permitem essa interação, mesmo à distância, podem promover o desenvolvimento do pensamento científico, crítico e construtivo do aluno, e utilizar os conhecimentos construídos para entender a realidade e continuar aprendendo. Muito bom. É exatamente isso aí. Continuar aprendendo, né? Inclusive, o significado de educação é isso. É o aprendizado contínuo daquilo que faz o indivíduo conseguir cada vez mais se socializar. Educação é isso, é continuidade.
Então, que a gente continue aí nesse nosso propósito. Quero mandar um abraço para todo mundo, agradecer a atenção, agradecer o convite da usina, a atenção de vocês também. Obrigada pelo carinho desde o primeiro momento. Que a gente possa se reencontrar outras vezes. Quero convidar todo mundo a conhecer o trabalho da Piraporeando, no site da piraporeando.com. Estou encantada. Oi? Eu estou encantada com o Piraporeando. Esses livros aqui atrás, não sei se está dando para ver todos, mas são os meus livros, esses aqui. E no Instagram também, Facebook, @piraporeando. E agradecer e torcer para que todo mundo que esteve com a gente aqui hoje, né, para que a gente saia aí desse momento tão desafiador, bem, com saúde. Então, se cuidem da saúde física e emocional também, né? A gente precisa estar bem para a gente poder também fazer um bom trabalho. E agradecer a todos os professores. Eu não sou professora de sala de aula, né? Eu trabalho com escolas, mas eu não sou professora. E tenho uma paixão enorme por essa profissão, um respeito, uma admiração, porque, sem dúvida, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, né, tudo que eu ainda posso aprender é por causa dos professores. Então, meu muito obrigada a tudo que vocês fazem pela gente todos os dias, inclusive abrindo mão, às vezes, de coisas pessoais, de realizações pessoais de vocês, para vocês poderem dar o melhor para os seus alunos. Então, muito obrigada pelo trabalho de vocês, pela existência de vocês, viu? A gente não teria a menor chance se não tivéssemos professores. Mais uma vez, que a usina agradece o seu pronto atendimento e espero que isso aconteça mais vezes, muitas vezes. Foi muito legal. Muito obrigada. Viu? Obrigada. E nós vamos esperando que, com certeza, vai ter outras lives e as pessoas que estão nos assistindo esteja sempre acompanhando nossas redes sociais que a gente está avisando. Tá bom? Muito obrigada, Janine. Obrigada, gente. Tchau, tchau.